Olá, bem-vindo ao Clube da Fala. Eu sou a professora Giza Berto, trabalho com comunicação há mais de 10 anos, ajudando a desenvolver, inclusive, a oratória. Eu quero perguntar para você o seguinte: você já tentou se apresentar para pessoas e elas acharam que você foi arrogante demais? Talvez soberbo? Hoje o tema é como valorizar os seus pontos fortes sem parecer arrogante. É um desafio, não é? Mas você vai perceber através da aula de hoje como é sutil e como é possível desenvolver esta habilidade sem parecer ser uma pessoa soberba, arrogante ou petulante. Olha só, se você fala dos seus pontos fortes. E aí as pessoas acham você arrogante. E aí, se você não fala, você também não se destaca. Será que existe uma forma de você destacar ou evidenciar as suas virtudes, os seus pontos fortes, sem parecer arrogante? Se isso é importante para você, por favor, se inscreve aí no canal, já coloca um like aí e acompanha a gente para desenvolver este conteúdo. Porque ninguém quer parecer ser arrogante. Fala a verdade. Ninguém quer parecer ser arrogante. Nós vamos falar sobre isso hoje. Saber se apresentar te faz uma pessoa muito mais impactante, influente e persuasiva. Então, sim, é um item, um ponto que nós precisamos aprender a desenvolver. E aprender a valorizar esses seus pontos fortes de uma forma elegante, sutil, como eu já mencionei, te faz sim ser uma pessoa poderosíssima. Desenvolva uma linguagem com impacto. É muito sutil, gente, essa adaptação. Vamos lá, me diga uma coisa, me responda aí, coloque nos comentários. Você já tem o seu marketing pessoal escrito? Seu nome, sobrenome, a sua formação, área de atuação, argumentos de autoridade que você pode colocar neste marketing pessoal? Me responde aí, você já tem? Se não, faça isso agora. Escreva aí o seu marketing pessoal. Cuidado para que ele não pareça um currículo. É chato o currículo. Ele precisa ter a ver com um público específico que você está falando, ou às vezes de tete a tete ali, um para um. O que você vai colocar exatamente neste marketing pessoal? Por que eu estou falando isso? Eu tenho uma aluna que ela trabalhou, acredito que durante 15 anos como dentista clínica. E hoje não mais. Hoje ela é empresária, dona de uma loja, CEO de uma loja, pode dizer assim. Faz sentido ela dizer, nesse marketing pessoal, para este público que são os clientes dela, que ela é dentista? Não. Então preste bem atenção no que você vai colocar. Por exemplo, eu tenho muitos outros cursos na área de fonoaudiologia que eu não cito para vocês, que são alunos de oratória, que são pessoas que querem desenvolver a comunicação específica, comunicação falada, em palestras, em condução de reunião, sei lá, dando uma aula, ou você precisa fazer uma sustentação oral, um advogado, um juiz. Não faz sentido dizer muito desses cursos que eu fiz, por exemplo, autismo, disfagia, não faz sentido, entende? Então eu preciso especificar, identificar qual argumento de autoridade faz sentido para aquele público em si específico. Escreve aí o seu. Desenvolva aí o seu, tá bom? E comenta aí para mim, olha, não tenho, estou escrevendo agora, ou depois dessa aula eu vou parar e vou escrever o meu marketing pessoal. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, ó. Digamos que alguém se apresente assim: eu sou especialista em voz.
Eu já trabalhei com mais de centenas de vozes, tanto voz cantada como voz falada. Então, você que é um profissional da voz, você precisa de mim. Eu posso te ajudar a desenvolver a sua voz. Perceberam esse exemplo? Olha como é que é uma apresentação arrogante. É uma linguagem que passa prepotência, uma linguagem que passa soberba. Agora, vamos perceber a diferença, que é uma diferença, gente, sutil. Usando um contexto, por exemplo. Você sabia que a sua voz é um instrumento do seu trabalho? Eu estou mencionando isso porque hoje em dia muitas pessoas falam, inclusive, que a minha voz é uma boa voz, que é uma voz gostosa ao ouvir, que eu sei transicionar grave e agudo. E na verdade nem sempre foi assim. Minha voz sempre foi uma voz muito aguda, muito estridente, inclusive muito chata. E eu aprendi a desenvolver, através de exercícios, esse uso da minha voz. Eu posso ajudar você. Eu tenho como ajudar a você a desenvolver a sua voz para que ela atinja o objetivo do seu trabalho. Perceberam como é diferente? Que quando você coloca um contexto, quando você adiciona um contexto, traz uma sutil diferença? Essa informação fora de contexto, ela não faz sentido nenhum. Uma informação fora de contexto não faz sentido algum. O contexto é um exemplo de transformação total. E esse exemplo que eu estou dizendo, essa transformação não é nem para você, mas é para o inconsciente de quem está te ouvindo. É uma questão, ó, neuro. A pessoa que está te ouvindo é que vai receber essa mensagem de forma totalmente diferente. Basicamente, o contexto faz com que seja necessário que você diga aquilo, que você diga, no meu caso, que sou especialista em voz. Porque eu coloquei dentro de um contexto para o meu ouvinte. Quando a pessoa não tem a habilidade de dar esse contexto, de criar um contexto, fica proferindo palavras totalmente aleatórias, não faz sentido nenhum. Isso gera uma reação inconsciente no ouvinte muito negativa, uma reação negativa. Saber usar o contexto, olha que coisa simples, muda completamente. Faz sentido isso para você? Comenta aí para mim. Se você entendeu o que eu acabei de dizer aqui, tá bom? Deixa eu diminuir aqui o som do meu computador, que já fez um sonzinho aqui de barulhinho, que foi o som do computador. Então, olha só, é no inconsciente que a neuropersuasão age. Quando eu trago um contexto dessa forma, eu estou trabalhando a meu favor. E vou ter êxito. A pessoa vai compreender o que eu disse. É perfeitamente possível fazer um marketing pessoal sem criar uma aura de prepotência. Profissionais vistos como arrogantes são justamente os menos habilidosos quando o assunto é construir uma imagem favorável no mercado. Até porque construir essa boa imagem, essa boa reputação profissional, depende e muito do autoconhecimento e da autenticidade, que são duas características que, inclusive, quem realmente é arrogante não enxerga, não conhece. Falta nesses que se vendem como eu sou o bom de tudo, eu sou o melhor de tudo. O primeiro passo é fazer um exercício de reflexão para identificar os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. Planejar, galera, planeje. Planeje formas concretas de divulgar as suas competências. Não é assim escrito de uma hora para outra. Tem que ter treino nisso.
Tem que ter desenvolvimento da sua comunicação nesse sentido. E a melhor forma de fazer isso é colocar o seu talento, o seu serviço, o seu talento, aquilo que você faz para servir a outra pessoa. Traz isso para ajudá-la a resolver os seus problemas. Quando você faz isso de ajudá-las a resolver o seu problema, tudo muda de figura. Questão de persuasão, você se torna uma pessoa persuasiva. Mais do que falar de si mesmo, o importante é dar evidências do que você é capaz de fazer. Como você pode ajudar. Entendeu? Coloca aí para mim se você entendeu. Utilize sim as suas características pessoais. É importante utilizar essas características pessoais. E aqui eu estou falando de expressão corporal, do tom da voz e etc. Para impactar as pessoas, eu utilizo essas minhas características pessoais, de modo a aumentar o seu poder de convencimento e, consequentemente, aumentar as suas chances de sucesso, sem ser arrogante. A linguagem corporal e as características da voz são muito importantes. Eu quero, inclusive, indicar um livro para você ler, tá bom? Que é um livro que fala sobre isso, sobre esse ponto que eu estou dizendo aqui agora. O livro se chama Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Crie uma primeira impressão vencedora. Eu ia falar vendedora. Crie uma primeira impressão vencedora. Vai lá, pesquisa aí esse livro, vê se você acha um audiobook, adquire, porque ele vai te ajudar a desenvolver esses pontos. Torne-se consciente do que a sua linguagem corporal diz, porque ela corresponde a mais da metade do que as pessoas respondem quando se conectam a você. É uma porcentagem. Chega primeiro, a forma. A gente fala isso demais aqui. Oratória é a forma. O conteúdo chega depois. Linguagem corporal, voz. Linguagem corporal aqui eu estou dizendo de gestos do corpo e das suas expressões faciais. Tudo isso chega primeiro, juntamente com a sua voz. A pessoa identifica, se conecta e responde a esse seu comportamento. Isso é cientificamente provado. Inclusive, esse livro que eu citei diz isso. Linguagem corporal aberta, por exemplo, pernas e braços abertos, um bom contato visual, um sorriso, uma inclinação para frente num determinado momento, expõe o seu coração, que é acolhedor. Olha, eu dei um exemplo. Até mesmo na câmera. Geralmente, quando eu estou gravando aqui o YouTube, que eu estou com o celular aqui, quando quero me aproximar, eu faço isso, ó. Mesmo no online. Isso sem invadir, claro, o espaço do outro. E presencialmente a mesma coisa. Olha que simples. Olha que linguagem corporal simples. O fato de eu fazer isso aqui, ó, eu estou sinalizando que eu estou aberta. Quando você faz isso, você sinaliza que você está aberto. Já uma linguagem corporal fechada, braços fechados, defensivamente, desvio de olhar o tempo inteiro. Eu estou aqui com o meu roteiro da aula. E o tempo todo eu olho para o roteiro, olho para vocês. Eu olho para o roteiro e olho para vocês. Eu não estou aqui o tempo todo assim, ó, falando com vocês. Totalmente com o olhar desviado de vocês. Esconder as mãos. Fazer isso aqui, ó. Distanciar. Se lembra que eu falei de aproximar? Ó, distanciar. Sinaliza, eu estou fechado para você. Eu sou superior. Pedantismo. A linguagem corporal, ó. Eu posso te ajudar. Eu sei como resolver o seu problema. Você precisa de mim porque eu tenho isso, tenho aquilo. Aqui, ó o queixo levantado, fora da linha, ó o nariz levantado. Isso aqui, ó, 90 graus aqui. Nem para cima,
nem para baixo. Para baixo vai causar uma ideia de que você não é capaz, não tem segurança, não tem credibilidade. Para cima demais vai passar arrogância, prepotência. Então tem que alinhar aqui esse equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Percebeu? Aqui na minha encenação, como transparece outra coisa. Imagina se eu começo a aula dizendo assim: olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Clube da Fala. Nós vamos falar hoje sobre como apresentar os seus pontos fortes sem parecer ser arrogante. Prazer estar aqui com vocês. Eu quero falar sobre... Percebeu? Eu preciso sorrir. Eu preciso me abrir. Eu preciso me conectar com o olhar e me conectar com um sorriso. É uma questão, inclusive, minha gente, de coerência. A gente fala muito de coerência, de coesão, coerência no discurso falado, que é até tema aqui de uma das aulas do Clube da Fala, da comunicação verbal, mas a gente precisa ter coerência na comunicação não verbal também. Quando a sua linguagem corporal, o tom da sua voz e as palavras estão dizendo a mesma coisa, aí você é coerente, passa credibilidade. Para se tornar persuasivo, você precisa primeiramente desenvolver, você precisa primeiramente ser uma pessoa confiante e não arrogante. Porque, na verdade, arrogantes são as pessoas que não são confiantes. Vou voltar essa frase. Porque, na verdade, as pessoas que são arrogantes não são confiantes. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Comenta aí para mim nos comentários. Por favor, me diz aí, professora Giza, realmente é assim? Eu identifiquei alguém assim ou percebi que na minha fala eu já fiz isso algumas vezes. Se as suas palavras e a sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficarão confusas. E elas perderão o interesse, elas perdem a conexão. Você não será uma pessoa atraente. Tá bom? Então, tenha certeza que o seu corpo e a sua voz não estão dando sinais negativos. Por exemplo, balançando o corpo, um sinal de impaciência. Você está falando, não, eu posso te ajudar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou me balançando. É um sinal de impaciência ou de desatenção. Você fala olhando no celular, olha para o lado, se desconecta. Tudo bom, querida? Aí depois continua falando com a pessoa que estava aqui. Entendeu? Perceba se você não está com um sinal de impaciência, irritação, desatenção, de altivez. Você está lá com, como eu já falei, com o nariz e o queixo levantado, a voz muito forte, muito intensa, com um volume muito alto. E isso está dando contrariedade às suas palavras. Quando você consegue desenvolver esses passos que eu acabei de expressar aqui, você com certeza vai sim mencionar os seus pontos fortes sem parecer arrogante. Dê contexto à sua fala. Mostre que você não quer só evidenciar o que você tem de bom, e sim trazer isso para ajudar as pessoas, cuidando das suas expressões corporais e das suas expressões faciais, do seu tom de voz, corpo, voz, intenção, palavras, todos congruentes para tornar a sua fala uma fala agregadora, uma fala para contribuir, que é assertiva, sim, determinada, é uma fala segura, que você passa confiança, passa credibilidade, mas sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhum tipo de altivez,
sem nenhum tipo de grosseria. Fez sentido para você? Você precisa desenvolver essa fala que agrega? Comenta aqui para mim. Tchau!